Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em queda, SP500 em queda, Nasdaq em queda, altcoins em queda. Foi isso que nós vimos no dia de ontem. Resposta às tarifas recíprocas de Donald Trump. O mercado começa a acreditar em bear market e em quedas mais fortes. Mas você pode estar sendo enganado. Eu quero te mostrar justamente o porquê neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã faremos análise de diversos ativos e é por isso que eu peço a você para deixar nos comentários os ativos que você quer que eu avalie amanhã. Pois bem, vimos as tarifas recíprocas e isso derrubou os mercados. Inclusive, SP500 e Nasdaq tiveram bons movimentos de baixa nos futuros dos índices e a abertura das bolsas traz uma definição para o mercado em si. No entanto, se a gente começa a olhar para o mercado cripto, a gente começa a identificar alguns pontos bem interessantes. Primeiramente, estamos vendo o Bitcoin em uma área ainda de ombro, cabeça a ombro inverso. Sim, nós tivemos uma grande movimentação de baixa ontem, mas a gente ainda segue em uma área de ombro, cabeça a ombro inverso. Ou seja, isso não foi descaracterizado. Se no fechamento do dia de hoje a gente se sustentar acima de 81, a faixa de 618 também terá sido mantida, nada mudou. E nós atingimos nesta área, dias atrás, perto da faixa de 81 mil dólares, a base de preço semanal. Então, embora a vela do dia de ontem tenha sido muito agressiva, nós temos que entender que o mercado se sustentou em uma faixa de suporte importante, que também é uma faixa do semanal. Veja que tivemos sustentação e até o momento temos uma sustentação em uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Então a estrutura macro se mantém e a estrutura micro também se mantém até segunda ordem. Lembrando, mais uma vez, que este é um padrão de baixa no curto prazo que normalmente rompe para cima. Com a queda do dia de ontem, nós também vimos a criação de um gap de curto prazo. Temos um gap justamente na faixa de 86 mil dólares. O gap é um espaço no gráfico e aquele movimento agressivo acabou criando um gap que terá sim uma pressão maior para ser fechado. Então a gente olha para o ponto do gap, 86 mil dólares, e nós temos justamente este ponto. O mercado poderia buscar essa área? Poderia. O que a gente vai ter que sim definir é se o mercado vai buscar esta área e romper ou vai buscar esta área, rejeitar e aí sim ir para faixas inferiores. Só que a gente está vendo uma confluência com um padrão gráfico, que é o bom e velho padrão gráfico de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Esta cunha também pode ser vista aqui em Nasdaq. Veja que a gente está nessa formação, poderemos perder os fundos, encostar em áreas mais extremas, mas ainda assim se manter em uma área de cunha descendente, mais uma vez padrão que normalmente rompe para cima. E não por uma coincidência, isso também pode vir a acontecer em SP500. SP500 que inclusive está respeitando muito melhor a estrutura de alta. Cunha descendente também em SP500. Padrões completos que normalmente rompem para cima.
Embora o mercado esteja assustado no curto prazo, o índice de medo e ganância já tenha voltado para o medo extremo, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, os padrões gráficos de curto prazo marcam rompimentos com a maior probabilidade de alta. E a gente também vê o mesmo nível de construção gráfica, levemente diferente, mas com a mesma movimentação de probabilidade no total 3. Veja que o total 3 também tem a mesma estrutura gráfica do Bitcoin, inclusive com um padrão que normalmente rompe para cima. Então, no curto prazo, muita gente fica assustado. Mas no longo prazo, se você dá um zoom out, se você olha para os tempos gráficos maiores, a gente está sim em tendências de alta, mantendo as probabilidades no médio a longo prazo de rompimentos para cima. E tem um detalhe, algo muito importante e que é até uma qualidade do nosso mercado cripto. Como a gente tem a transparência das transações, a gente tem informações muito pertinentes. E olha só, a gente segue vendo as mesas de OTC em queda de Bitcoin. Ou seja, as mesas de OTC são os locais em que os grandes investidores, as grandes empresas, compram seus Bitcoins. E o supply, ou seja, a quantidade de Bitcoins à disposição para as baleias, está sim minguando. Cada vez menos ativos estão à disposição. O que acontece quando as baleias não podem mais comprar os seus bitcoins no local que elas estão acostumadas? Elas vão comprar nas corretoras. E as compras nas corretoras estão levando também a uma queda livre do fornecimento de bitcoins. Ah, Luan, mas ainda tem 2 milhões. Tudo bem. Quanto que a gente tinha justamente no início de 2024? A gente tinha 3,1 milhões. A queda está sendo acentuada e rápida. Não se engane. Por uma simples oferta e demanda. Ou seja, oferta cada vez menor e uma demanda crescente, a gente acabará sim vendo impacto no preço. E eu vou além. Qual é o maior termômetro de uma alta de médio a longo prazo? É isso daqui. O que eu estou te mostrando? O retail, o varejo, está com as suas compras e as suas posses nas mínimas. Ou seja, as sardinhas não estão comprando. Mas olha essa linha aí em vermelho. O que está acontecendo com ela? Olha só. Sabe o que é isso aqui? Os grandes investidores. O mercado segue comprando de forma absurda o Bitcoin e o Ethereum. Não apenas Bitcoin. Isso é um grande indicador de que não chegamos no final do ciclo e que a maior probabilidade no médio a longo prazo é sim vermos uma continuidade de alta. As baleias não entram neste jogo para perder. Saiba disso. Você realmente acha que um fundo de investimento, ou vários, ou todos os grandes fundos estão colocando bilhões para perder dinheiro, porque o mercado vai a 40, vai a 50? Muita gente está sendo enganada a acreditar que o mercado só vai para baixo. No entanto, se você dá um zoom out, você vê que a gente está em uma área de acumulação, exatamente como aconteceu nesta faixa. Ah, Luan, mas o mercado está caindo, eu preciso me preparar. Se você assistiu às minhas últimas aulas, os últimos vídeos, você sabe como é possível sim se preparar. Eu mesmo estou com um hedge aberto aqui.
Se o mercado, porventura, romper esta área, formar um topo descendente desta forma, o meu caixa aumentará absurdamente. Por quê? Porque eu fiz uma operação aqui em que eu lucro com a queda. E eu já me protegi. Ou seja, eu estou com stop na entrada. Se o mercado simplesmente explodir, eu consigo sair no 0 a 0 e o meu portfólio acaba por se valorizar. Só que você tem sim que se preparar. É por isso que eu falo todos os dias, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Se você não está me acompanhando, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Se este vídeo, de fato, fizer sentido para você. Mas a preparação é muito importante. Eu mostrei ontem como os integrantes do meu grupo Prêmio Grupo do Desafio estão se protegendo. Exatamente da forma que nós preparamos a todos na segunda-feira o nosso plano de investimento semanal, que é justamente o local e a hora e o momento em que a gente desenha os cenários mais diversos e menos prováveis para que a gente possa ter a preparação e reagir posteriormente. Ontem mesmo eu falei sobre os integrantes estarem se preparando e até estarem com drawdown zerado, tá aqui, diante de uma queda muito agressiva. Tava lá, PL, 17 dólares. Espera aí, o mercado estava caindo. Todo. Bitcoin caiu ontem, nada menos do que 7% quase do topo. Altcoins caíram e o pessoal estava com o PL no 0 a 0, como você pode ver aqui embaixo. PL no 0 a 0? Como isso é possível? Com posições de proteção. A gente mostrou nos últimos dias e eu sigo, sim, nessa operação de proteção. De olho em uma definição do mercado, sem tentar adivinhar o curto prazo. Esteja atento aos 80 mil dólares e aos 76 mil dólares. E a resistência, ela é a mais clara possível. 90 a 91 mil dólares. Mas, lembre-se, existe sim formas de se preparar para essa dúvida que nós temos no curto prazo, de vai subir, vai cair. Veja que também estamos afunilando muito e até meados de abril teremos um rompimento muito agressivo. Mas, mais uma vez eu falo, ainda é tempo de se preparar. Prepare-se, invista no seu conhecimento, pois isso faz grande diferença. Eu devo lembrá-lo que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base em dados. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas, se você quer, de fato, investir em conhecimento, se preparar, estar consciente do que pode vir a acontecer, reduzir a alavancagem, se expor, qual é o momento para se posicionar, qual é a metodologia para comprar, para vender, para rebalancear. Se você quer ter acesso a todas as minhas estratégias, planos, você quer ter acesso a todas essas metodologias, a minha carteira de investimentos, as minhas operações no mercado futuro, aulas e muito mais, além do suporte 1-1 comigo, seu lugar é no Grupo Prêmio Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados do Telegram, o link está na descrição do vídeo, a gente tem um grupo do Telegram em geral, mas são 2 grupos fechados lá no Telegram, em que você tem acesso a muito conteúdo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, e contando ainda com descontos adicionais com os nossos parceiros. Se você quer mais informações, eu convido você a acessar o nosso grupo do Telegram geral. Tem bastante informação nele. Vai lá na última mensagem, vai ter o @oficial no FX,
clica nesse arroba e o chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Fica atento. Você pode sim estar sendo levado a acreditar em algo que pode não vir a acontecer. Use o macro e tenha uma base sólida com os dados. Eles não mentem. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.